Olá, sejam bem-vindos a mais um Podcato, projeto realizado pelos alunos do Centro Acadêmico da Graduação de Odontologia do Albert Einstein. Eu sou a Thaís. E eu sou a Stephanie. E hoje temos um episódio mais que especial. Em comemoração ao Dia das Mães, vamos conversar com mulheres incríveis que, além de serem mães, são referências na Odonto Einstein. Exatamente, nossas convidadas vão compartilhar como é conciliar a rotina acadêmica, a rotina de clínica, a científica e a jornada na maternidade. Sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui. E eu quero que vocês comecem se apresentando. Então, oi gente, eu sou a Érica, eu sou professora da Endo, junto com a Elaine. Essa fase da maternidade ainda está começando para mim, né, que eu ainda estou gestante. Mas vai ser um prazer conversar com vocês e falar um pouquinho dessa nova fase que está entrando aqui para mim. E eu também estou muito feliz de estar aqui, fico muito feliz com o convite de vocês, fiquei emocionada de verdade, viu? Eu sou Elaine, sou professora da Endo e sou apaixonada pela endodontia, estou muito feliz de estar aqui com vocês no Einstein, a gente está construindo uma coisa muito legal, né? E a maternidade surgiu para mim bem no meio de muitas coisas, muitos projetos aí grandes, né, dentro da odontologia, da minha carreira acadêmica. Então é uma grande oportunidade estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho uma aposta com a Érica, agora ela tá ganhando. A gente estava vendo em que mês que a barriga dela ia ficar maior que a minha. Então a gente tá no mês que ela tá maior que a minha. É um prazer ter vocês aqui, gente. Muito obrigada. Sim. E para começar, conte pra gente como que foi o momento em que vocês descobriram que ia ser mães e como foi equilibrar essa notícia com os compromissos profissionais. Pode falar. Para mim não foi assim bem uma surpresa, né, porque já estava tudo planejado. Então foi extremamente planejado mês a mês. Tanto que a Júlia, né, que é o nome da minha filha, ela vai vir em julho, que eu calculei justamente com as férias da graduação. Então, porque eu queria acompanhar vocês, né, na clínica, tudo. Então, assim, foi extremamente planejado. Então, tanto o timing, né, quanto do resto, né, da graduação, da pós, que eu faço doutorado, do consultório. Então, pegar um mês ali que é mais tranquilo. Então, acontece que hoje em dia, né, com todos os recursos que a gente tem, a maternidade, muitas vezes, ela não vem na surpresa, né? A gente tem que planejar bem o time para daí encaixar no nosso, espero que encaixe, né, na nossa rotina, mas para mim foi assim. A minha história é completamente diferente. Eu fazia mestrado, eu tenho 2 filhos, né, a Vitória e o Leonardo. A Vitória tem 17 e o Leonardo tem 13. Então, eu fazia mestrado quando eu fiquei grávida da Vitória, mas não foi planejado. E até eu falava para as minhas amigas assim, nossa, vocês acham que eu tô comendo muito? Tô engordando. Mas eu menstruei nos primeiros meses, então eu achei que tava tudo bem, né? Não tava tentando, então não pensei que eu tava grávida, só pensei que tava engordando mesmo. E então eu tava assim, no meio do mestrado, quando isso aconteceu, né? Não foi um planejamento. E o Léo, eu engravidei no doutorado. Tanto é que eu fiquei pensando bastante se eu fazia o pós-doc, porque eu não tava querendo o terceiro filho, entendeu? Mas então assim, embora tenha sido assim, sem um planejamento, né, tão certo assim, hoje de manhã eu tava conversando com uma paciente minha, eu falei, eu acho que Deus sabia bem como eu era, então ele falou, deixa eu dar uma ajudinha, porque se for depender dela parar para planejar, ela não vai fazer isso. Então, ele deu essa ajudinha aí, né? Foi no meio aí desse carrossel de coisas, mas no fim deu tudo certo. Muito certo. E eu queria perguntar, hoje, como que é a rotina de vocês? Como que vocês conseguem dividir o tempo entre o consultório, a universidade, a pesquisa e os filhos ou futuros filhos, né? Aí. Assim, eu de antemão já posso dizer que eu só consigo fazer as coisas que eu faço hoje porque o meu marido é extremamente meu companheiro, né? Importante. Então, assim, eu brinco que ele cuida dos filhos melhor do que eu, assim, né? Então, se eu tiver que viajar e deixar os filhos com ele, acho que ele tem mais preocupação quando ele vai viajar e eu fico com os filhos, né? Não, brincadeira, a gente é muito parceiro, assim, então, ele realmente me ajuda muito e se eu não tivesse essa retaguarda, com certeza eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço, né? A gente tem a faculdade, dou aula em outros cursos também, tem o consultório, então a gente tem que equilibrar um pouco, né, os pratos. Acho que a Érica ainda não está sentindo muito isso, né?
vai sentir daqui a pouco, mas tem esse lado aí que é difícil. Assim, pra mim, uma das coisas que eu acho no primeiro filho, depois você vai me dizer se é assim, que eu acho mais difícil é que quando seu filho nasce, você tá em casa e daí você tá de licença maternidade, você pensa assim, nossa, eu devia estar trabalhando. E aí quando você vai trabalhar, você pensa, nossa, eu devia estar em casa com meu filho, com a minha filha, né? Então acho que esse começo é um grande desafio. E depois, cada fase vai tendo os seus, né? Mas assim, sem sombra de dúvidas, eu só consegui conciliar todas as coisas que eu faço porque eu tenho uma pessoa que é muito minha companheira. Pra mim ainda não tem, né, tanto a vivência em si, mas o que eu tô fazendo é tentar me planejar antes. Então eu me mudei pra ficar aqui, pra tô morando aqui pertinho. Então o Rafa também, né, que meu marido, ele é super parceiro e a gente tá organizando toda essa rotina pra ficar mais próximo ali da nossa casa, porque São Paulo é aquela coisa, né, é perto, mas é longe. Então a gente tá tentando ficar no mais central possível pra gente conseguir dar conta de tudo, né? Então, além de estar aqui, eu também faço pesquisa na USP, então aí tem que calcular bem essa logística que vai ser, né? E fora a rede de apoio, que eu acho que vai ser muito importante, né? Então, meus pais, os pais do Rafa e tal, e a gente vai tentar coordenar todos esses pratinhos para que no final, né, a gente consiga não deixar de fazer tanto o que eu gosto profissionalmente, mas também viver essa fase da melhor forma, né? Eu tenho uma experiência bem, assim, diferente dos dois filhos, porque quando a Vitória nasceu, eu morava longe do consultório, longe da minha mãe, né? Então, assim, eu levava 40 minutos até a minha casa. Então, foi mais difícil. E quando ela nasceu, eu cuidei dos meus sobrinhos quando eles nasceram, né? E eu não era aquela tia que chorava, dava pra mãe. Quando chorava, eu pegava da mãe pra mim, né? Pra eu cuidar. Então, eu fiquei um tempo na casa da minha irmã, ainda era solteira. Então, eu achei que eu não ia ter nenhuma dificuldade para cuidar de um filho. Mas quando a Vitória nasceu, foi completamente diferente. E eu vi que eu não conseguia fazer aquilo sozinha, né? Então, eu tinha que todos os dias de manhã eu saía da minha casa, ia até a casa da minha mãe, porque não dava para eu ficar lá sozinha e tal. Então, até isso engrenar também com consultório, com, né, mestrado, com os cursos, também foi difícil. No caso do Léo, quando ele nasceu, eu já estava morando perto do consultório, perto da minha mãe, então aí foi muito mais fácil. Então, assim, a rede de apoio é fundamental, porque eu vi essa diferença na prática, né, nos dois filhos. Ainda nessa parte de desafio, quais foram os desafios que vocês enfrentaram sendo mãe no meio odontológico e o que mais surpreenderam vocês, assim, positivamente? Acho que assim, um grande desafio é acho que a gente em geral, como profissional liberal, é difícil você pensar nesse momento de você parar, você tem que parar um tempo. E a gente, claro, quando a gente não trabalha, a gente não recebe, né? E eu, como endodontista, fazia indo em vários consultórios, e eu não queria perder os consultórios, então você fica num dilema, assim, o que você vai fazer, né? Como o Fernando, meu marido, também é endodontista, então ele me ajudou muito nesse começo, porque também ele pegou meus consultórios. Até o dia que ele chegou pra mim e falou assim pra mim, eu não sei o que você vai fazer. Você pode até parar de trabalhar se você quiser, mas eu não vou mais em nenhum consultório seu, que eu não consigo conciliar tudo. Então, acho que pra Vitória, assim, o meu maior desafio foi esse, de tentar conciliar esse momento da minha vida profissional, né, com ela. E daí a minha estrutura, quando chegou o Léo, daí já era um pouco diferente, né. Então daí acho que já foi mais tranquilo, e fora que o segundo filho devia nascer primeiro, né, porque é muito mais fácil. Então, isso aí já foi mais fácil de conciliar. Então acho que um grande desafio que eu posso dizer, assim, acho que foi esse. E no caso da Vitória também, especificamente, eu tive problema na placenta, então eu tive que ir parando as coisas, eu fazia o mestrado, eu tive que parar o mestrado para voltar depois, e acho que de todo esse período, eu lembro do dia que eu fui conversar com a minha orientadora, que eu ia ter que parar, né? E, nossa, foi super, assim, angustiante, né, para mim. Daí você falou assim, e as recompensas, mas ela respondeu assim para mim, olha, tudo que você tinha para provar, você já provou. Você não precisa se preocupar com isso. Vai ter sua filha, porque esse é o momento mais importante da sua vida. Depois você volta e continua, porque isso aqui vai continuar. Então, né, foram desafios, mas eles foram bem superados, assim, eu acho. Nessa parte, assim, mais da questão da gravidez para mim, né, eu acho que a odontologia em si do consultório é bem
tranquilo de conciliar, porque a gente já tem sentado, né? A gente fica ali fazendo o que gosta. Então, eu acho que para trabalhar em si no consultório, até agora eu lidei bem, porque ela está colaborando também. Mais difícil no começo, que a gente sente muito sono, eu senti muito sono, né? Mas essa parte de querer dar conta de tudo, que eu acho que é o pior que você estava falando, né? Então, a gente quer continuar a nossa vida como antes, né? Achando que a gente vai dar conta de tudo. Mas aí as pessoas que vão falando para mim, falam, ó, senta um pouquinho, espaça mais os pacientes, ou, né? Eles que vão me falando para eu dar uma maneirada, porque a gente acha que a gente é super mulher, que vai dar tudo certo, que a gente vai dar conta de tudo. Mas, assim, vendo, né, o dia a dia e recebendo os conselhos de quem já tem filhos, a gente vê que, assim, não precisa também, né, a gente ter a nossa vida de antes, né? Então, a gente pode adaptar tudo pra gente conseguir viver tanto a maternidade quanto a nossa vida profissional, né? Não precisa se desgastar, né? Dá pra dar conta de tudo. Agora, tem alguma história, assim, em especial engraçada que envolva a maternidade que vocês querem compartilhar com a gente? Eu assim, vou contar uma que eu lembrei agora. Quando meu filho ele era pequeno, assim, né? Ele falou pra mim, eu não lembro porque eu chamei a atenção dele pra alguma coisa, e daí ele falou que eu tava sendo chata. Eu falei assim, então, vou te falar uma coisa. Quando eu tava na maternidade, eles vieram com um contrato e escreveram lá que que a minha obrigação era ser chata. E que eu só podia levar você pra casa se eu fosse chata. Então, eu assinei, agora o que eu vou fazer? Ele falou assim pra mim, pois eu tenho certeza que você tá sendo muito mais chata do que o contrato pedia. Ele tem umas tiradas, assim, né? Pensa rápido, pensa né? rápido, ele é bem assim. A Vitória assim, conforme hoje eu já, né, um pouco mais velha, então a gente já tem outros tipos de conversas também. E ela também tem umas tiradas, umas coisas assim que eu falo, nossa, né, como que pode, né, ser assim. Até no outro dia a gente estava conversando, né, uma história engraçada, mas assim, ela terminou com o namorado, né, e daí veio conversar, daí eu falei, escuta, mas você, né, o que aconteceu, você não vai falar? Ela não quis falar no começo, depois ela veio contar. Daí ela falou assim, mãe, não dá, né, não tava dando certo, acho que não é pra mim, eu acho que ele é imaturo pra mim e tal. E eu falei, nossa, que filha madura que eu tenho, né, mais madura do que eu. Então, né, são assim as alegrias que a gente tem de ver, né, que são pessoas, né, a gente, acho que demora um tempo pra gente entender, né, que é um outro ser também ali, que tem os seus próprios pensamentos e tudo, né. Mas não tem nenhuma história ainda, que ainda não nasceu, mas... Mas eu acho que uma história muito, tipo assim, um momento muito engraçado é porque a gente faz clínica e a Erika é do nosso corredor, e toda vez que a gente vai tirar a radiografia, ela fala, espera, e ela sai correndo assim, e ela vai pra uma salinha pra não pegar a radiografia dela. E esse momento eu acho muito engraçado dela, porque ela fala, não, peraí, e ela sai correndo assim. Não, mas o pior era no laboratório, né? Porque no laboratório ninguém sabia. Aí eu ficava posicionando e eu saía correndo. Eu falei, assim, ninguém sabia, então... O que tá acontecendo, né? E aí quando eu via que alguém tava disparando assim, eu, para! Aí eu saí. A gente queria saber se vocês têm alguma mensagem para as futuras dentistas que pretendem ser mãe também. Olha, eu acho que assim, a mensagem que eu deixo, assim, que eu penso, tenha, né, uma pessoa com você que seja realmente seu companheiro. Acho que esse é um ponto fundamental. Claro que você tem uma rede de apoio, seus pais, irmãos, pessoas que podem te ajudar, isso vai realmente contribuir bastante. Mas o principal é você ter um bom companheiro que vai realmente estar com você nessa caminhada, que vai te apoiar em tudo. Então, assim, eu sinto bastante isso em relação ao meu marido. Ele é super companheiro em tudo, então ele sempre esteve comigo em todas as conquistas, né? Ele ia atrás das coisas para mim, né? Ele faz isso até hoje. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Acho que quando o seu filho nasce, as coisas, assim, elas
mudam, né, a sua responsabilidade, aquela cobrança que você tem de você mesma com uma pessoa que você tem para educar, acho que é muito grande, né? Eu sinto isso quando penso, né, como eu falei, dos meus sobrinhos, eu cuidava deles, eu ficava muito com eles, só que tinha uma diferença, eu não era mãe. Então, no fundo, a responsabilidade maior não era minha. Então, quando é o seu filho, você tem esse peso. Então, se você não tiver uma pessoa que divide tudo com você e que você, né, vai errar junto com a pessoa e vai acertar junto e um vai fazer uma coisa, outro outra, se você não tiver esse lado, eu acho que fica muito mais difícil. Então, se você quer, né, conquistar grandes coisas, acho que você tem que ter uma pessoa do seu lado que está a fim de fazer essas mesmas coisas com você, né? Verdade. Tem algumas perguntas agora que chegam na caixinha do nosso Instagram, que a gente postou para as pessoas mandarem. E a gente vai fazer essas perguntas agora para vocês. Tá bom. A primeira pergunta que tem é para vocês: o que significa ser mãe em uma frase? Vixe, Maria. Tem que pensar essa. Essa daí não era pra chegar agora, essa você ter dado antes pra gente. Já vim com ela pensada. Já dá uma pesquisando. Essas perguntas são de surpresa. Eu acho que eu diria que ser mãe é uma entrega. Você entrega de todas as formas. Chorar. Mas eu ia falar isso também, que é uma doação, né? No momento eu estou doando o meu corpo, no meu caso. Então, eu acho que desde o começo, desde a hora que você, antes, né, pra mim, desde a hora que eu estava planejando, a vida já mudou. Por mais que ainda não tivesse ninguém aqui dentro, já mudava. Então, assim, os hábitos já mudam, tanto de exercício, de comida, mas de comportamento também, né? Então, eu acho que doação e entrega seria, desde o começo, acho que é o que mais a gente faz, né? Eu acho que uma frase que completa bem aí é entrega e força. Porque eu acho que você se entrega, mas o seu filho te dá força para você conseguir coisas que às vezes você achava que você não ia conseguir, né, fazer. E então eu acho que é isso. Eu penso um pouco assim, todo mundo sabe, né, que sofri um acidente com a minha filha. E nem estava planejado eu chorar, né, gente? Vocês descobriram que eu sou super chorona. Enfim, mas ao mesmo tempo que era difícil para mim, claro, era doloroso, tudo, era muito difícil ver minha filha naquela situação. Então, ver a minha filha daquele jeito e todo médico que entrava no meu quarto falava comigo, falava, tá, não, mas olha, minha filha tá no quarto tal, eu quero saber como ela tá, tal. Isso também me dava força de eu estar bem, porque eu queria que ela ficasse bem também, né? Então, acho que é isso, acho que é uma doação, mas você recebe muito em troca. Sim. Acho que agora eu tô chorando. Eu tô chorando. Essa voltada para a Érica, como está sendo conciliar a gravidez junto com a vivência clínica, junto com estar na clínica com a gente ali? Aí eu acho que, graças a Deus, né, a minha gravidez está sendo tranquila. Então, a parte que foi mais difícil foi no começo, que eu tava com muito sono e muita fome. Eu tinha que comer muito, ainda como muito, né, mas no começo estava bem difícil. Mas, assim, para endo em si, é mais a questão da radiação, porque você falou que é o que eu fico mais preocupada, né? Mas, assim, como eu falei, como a gente fica sentado, vocês são tranquilas, então a gente consegue, né, ir manejando tudo ali. Então, com a gravidez em si, graças a Deus, está sendo tranquilo. Legal. Eu acho que vocês são, assim, né, uma turma muito especial, né? Eu acho que toda a primeira turma, acho que tem um que a mais, assim, né? Com certeza. Mas acho que vocês, em geral, são todos muito queridos, assim, né? E muito acolhedores. Então, acho que isso faz, né? Claro, não estou vivendo o que a Érica está vivendo, mas vocês, até no nosso início aqui, que às vezes vocês sabiam mais coisas da gente do que a gente, de como as coisas funcionavam, e sempre teve essa troca, né? Então acho que esse é um ponto importante, assim, né? Que faz o negócio ficar muito mais leve, né? Somos os primogênitos, né? Os primeiros filhos. Verdade. Agora saindo um pouquinho da odonto, a gente queria saber qual o valor ou ensinamentos vocês buscam passar para os seus filhos. Acho que essa é mais pra mim, né? Não sei os que você tá pensando em passar, né? Isso é muito complexo para uma pessoa que ainda não nasceu. Mas eu acho que passar os valores de uma pessoa com humildade, que
saiba reconhecer, né, os pequenos valores da vida. Então, assim, não falando assim de bens materiais, mas as pequenas coisas da vida que eu acho que tem mais valor do que realmente dar um presente ou uma coisa material, assim, sabe? Acho que eu penso mais nesse sentido. Eu tenho uma formação religiosa bem forte, né? Sou adventista. E isso é, assim, algo que eu trago para os meus filhos. A gente vai na igreja desde pequeno, né? Eles frequentam a igreja desde pequenos. E então acho que assim, os valores que a gente traz assim é da família, de Deus, né? De realmente ser uma pessoa. Acho que você tem que ser uma pessoa que faça diferença na vida dos outros que estão ao seu redor, né? Para mim, assim, o exemplo de Jesus, de ter, né, vivido aqui é muito forte na minha vida. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que ele iluminava as pessoas que estavam próximas. E é isso que eu acho que a gente tem que ser uma luz para outras pessoas. Isso pode ser de diversas formas, né? Onde você estiver. E, então, esses valores, né? De você respeitar o próximo, de você amar o próximo, você, né, ter essa consideração, se colocar no lugar dele para que você possa fazer diferença na vida das pessoas, acho que esse é o principal. E acho que isso é uma coisa que a gente aprende, na verdade, vem do nosso relacionamento em família, muito mais do que aquilo que a gente fale, né? Porque você pode ir na igreja desde pequeno, em qualquer que seja, isso pode não fazer nenhuma diferença para você, né? Mas eu acho que a questão, né, do que você vive no dia a dia é isso que a gente tenta passar para eles. E para vocês, qual é o maior desafio como mãe na geração que a gente está hoje, nos dias de hoje? O pessoal pegou pesado as perguntas. Eu fico pensando nos filhos da sua idade, acho que o peso das redes sociais, acho que são bem Olha, fortes, esse é um né? ponto bem forte, mas eu vou dizer uma coisa que para mim, assim, eu tive que parar um pouco para pensar, e às vezes até o meu marido falava isso para mim, sabe? Eu acho que você tá errando a mão. Eu sou muito mais brava que ele, né? Acho que vocês devem saber. Eu acho que é de mães. Eu acho que é de mães. Acho que mãe vem com essa configuração. E então, às vezes, acho que... Então, assim, para mim, uma dificuldade que eu tenho bastante com os meus filhos, e mais até com a Vitória, porque acho que a Vitória e o Léo, né, eles têm formas diferentes, mas é de você, assim, a minha mãe, tinha coisas que eu falava, minha mãe nem vai deixar eu fazer isso, eu nem pedia, né, porque ela não Igual eu. ia deixar. Mas a minha filha não é assim, né, então eu acho que o maior desafio é esse. Às vezes, assim, eu já tive brigas com ela justamente por isso, porque eu falava, gente, como você está falando comigo desse jeito? Eu sou sua mãe, entendeu? E isso é uma coisa que é diferente para a geração de vocês, porque falar comigo daquele jeito para vocês não é uma falta de respeito. É só tô tratando de um assunto que eu acho que é interessante. E para mim, né? Imagina, eu jamais falaria com os meus pais daquele jeito, naquele tom. Então, isso é uma dificuldade, assim, que eu tenho, né? Que eu acho que eu tenho tentado mudar, assim, um pouquinho em relação a isso, mas é difícil. Às vezes eu erro mão mesmo, porque eu falo, não pode falar desse jeito, né? Acho que tem momentos que realmente a gente tem que, né, ser mais duro. Mas acho que essa é uma dificuldade que eu tenho, de entender que às vezes a forma da pessoa falar ali e tal, e colocar é só a forma dela se manifestar, e que não é uma falta de respeito em si, né? Às vezes também acontece, né? Não é que não acontece, mas nem sempre é, e às vezes pela minha geração, né? Pela forma como eu fui criada, às vezes eu fico meio assim em relação a isso. É que antigamente era muito mais distante, né? É A verdade. relação dos pais, né? Então hoje, ao mesmo tempo que a gente quer ser próximo, não pode ser tão próximo. Tem que ter o Tem respeito. que ter o respeito, mas também a educação de antigamente era muito mais rígida, né? Era Sim. o pai, a mãe, então assim, hoje a gente quer estar mais pertinho. Sim. E aí a gente vai ter que, vou ter que saber balancear, né? O quão próximo que a gente pode ficar, né? É verdade. Você comenta de rede social, como você pensa em criar a Júlia, de dar celular cedo, assistir televisão? Porque eu acho que nessa época de gestação a gente planeja tudo da melhor forma, imaginando que tudo vai dar certo, tudo do jeito que eu planejei vai acontecer. Então assim, tem aquela coisa, né? Tipo, açúcar vai ser só depois de 2 anos, o celular vai ser só com 10, 11, né? Que falam na rede social, acho que são 13 anos, né? Que pode abrir uma rede sozinha. Então assim, o ideal seria esse, mas eu acredito que não vai dar para segurar tanto, né? Porque hoje em dia os próprios pais, né? A gente tem que se policiar muito, né?
Eu mesma com o meu marido, eu fico falando, desliga o celular, a gente fica tentando se policiar. Mas aí quando tiver, assim, quando a gente vê no restaurante, por exemplo, uma criança assistindo um desenho ali enquanto os pais conseguem comer com tranquilidade, assim, às vezes eu nem julgo mais, entendeu? Porque às vezes é o que dá pra fazer a criança ficar quieta. Então, o que eu penso é só tentar selecionar, né, o que ela vai ter disponível para assistir. E até uma certa idade, eu acho que um certo controle ali, não invadindo a privacidade, mas assim, tendo um controle, né, do que ela tá tendo acesso. Não, tá até uma certa idade, tem que invadir a privacidade, sim. Ver com quem que tá conversando, o que tá assistindo. exatamente. Então, As crianças de hoje em dia estão muito avançadas também. Uhum. Uma criança com 5 anos, ela já sabe fazer muitas coisas. Até mais que eu, sabe mexer no celular, sabe mexer no computador. Bebezinho já Bebezinho já, passa, já né? passa. Os meus filhos a gente demorou bastante, assim, tanto um como o outro. O Léo acaba, a coisa acontece um pouquinho antes, porque como eles têm uma diferença grande, né, de idade, de 4 anos, então com a Vitória às vezes a gente conseguiu segurar mais, mas assim, eles, os dois eram tipo os nerds da escola que não tinham celular, que todo mundo tinha, eles tinham que... Eu participava de vários grupos, né, porque eu ponho o meu celular nos grupos, aí começa trabalho de escola, coisa assim, então daí vai ficando mais difícil, você acaba, né, acaba cedendo ali. E essa questão da privacidade, eles sabem. Na minha casa todo mundo tem a mesma senha de celular, de computador, de tudo. E, tipo, é assim, entendeu? É aberto pra todo mundo, não tem essa. A gente olha, a Vitória a gente olhou inúmeras vezes o celular, e inúmeras vezes a gente pegou coisas que não queria, brigou, com o Léo já aconteceu também, né? Então, é isso. Acho que a gente tem que ter a sua individualidade e tudo, mas eles são ainda muito imaturos, né? Sim. E até por toda a questão de como é o mundo hoje em dia, parece que não, eles acham que não são, né? Eu acho que quando eu penso em mim, assim, eu também não achava que eu era, né? Então, acho que faz parte da gente como pais, assim, né? Ter esse controle. Claro, eles têm a privacidade deles, tudo, mas eles sabem, né? Que o que eles também precisam entregar em casa, tudo isso, a gente tem que fazer esse controle. E hoje, assim, eu vejo a minha filha em relação a algumas amigas que tem muito mais liberdade. Mas a minha filha é ela mesma, que é toda revoltada por algumas coisas. Às vezes ela é ótima, tá, gente? Ela é sensacional. Mas às vezes, assim, ela tipo, quer fazer uma coisa que eu não quero que faça, a gente não deixa. Então, ela tem, né, os momentos dela. Mas ela mesma já falou pra mim, mãe, eu sei que assim, a gente precisa ter limite, né? E uma coisa que dá segurança pra criança, pro adolescente, né, pro jovem, é limite. Porque você, no seu papel, vai ter que tentar passar o limite. Só que meu papel tem que mostrar onde está o limite. Agora, se eu fingir que eu não sei onde está e deixar pra lá, daí todo mundo vai se perdendo, né? Então, na minha casa, eles têm bastante noção do que é o limite. Claro, eles fazem o papel deles de tentar passar e de vez em quando a gente precisa puxar. É isso aí, gente. Que conversa incrível. Muito obrigada por trazerem tanta inspiração e representatividade pra gente. Um feliz Dia das Mães para todas as mães, alunas, professoras e funcionários que fazem parte desse universo da odontologia. Particularmente esse episódio foi muito especial e emocionante para elas que são mães e para mim e para a Stephanie que somos filhas e entendemos como que é e nos emocionamos juntos com as histórias e os relatos feitos por elas. E vocês aí que estão assistindo a gente, continuem assistindo ao Podcato, que vem muito mais por aí. Compartilhe esse episódio com outras pessoas para que mais pessoas possam acompanhar e até a próxima. Muito obrigada. A gente pode agradecer? Claro! Ai, muito bom. Eu quero agradecer porque, assim, fiquei muito feliz de participar aqui. Eu acho esse projeto de vocês sensacional, assim, vocês fazem muitas coisas, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes de tudo que vocês fazem, né, com o Cato, e a gente vê as coisas que aparecem, as propagandas, né, dos eventos que vão acontecer, então vocês estão de parabéns. Eu fico muito orgulhosa de dividir esses momentos com vocês. Obrigada. Eu também queria agradecer, porque esse foi quando o Patrick entrou em contato comigo, né? Foi assim, ele me chamou para um podcast de Dia das Mães, eu falei, mas o que a minha mãe tem a ver? Aí depois que foi cair a ficha para mim, eu falei, nossa, eu sou mãe, né? Então assim, veio fazer parte, né, do primeiro evento de Dia das Mães, juntos com o Dia das Mães que acabou de passar. Então foi muito especial, obrigada por terem lembrado de mim. E também parabéns pelo que vocês estão fazendo, que a gente estava conversando, né, que tem que ser pioneiro em tudo, né, vocês são a T1, então tem que criar tudo, não existe nada para ser copiado ou baseado, então assim, a criatividade de vocês também estão de parabéns.
Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Esperamos a Julinha na próxima clínica. Tchau, pessoal. Tchau.